Você já percebeu que, justamente quando você começa a não ligar mais, o comportamento dele muda completamente? Isso não é coincidência. No mundo do narcisismo, esse é o momento mais perigoso e mais revelador. Quando você se afasta emocionalmente, o narcisista sente que está perdendo algo que ele considera garantido. E não é amor que dispara essa reação. É perda de controle. Aqui está uma verdade que dói, mas liberta. O narcisista, seja ele homem ou mulher, não se desespera quando você sofre. Ele se desespera quando você para de reagir. Quando você para de explicar, de se justificar, de correr atrás, algo dentro dele entra em pânico silencioso. Talvez você esteja vivendo isso agora sem perceber. Mais drama, mais carinho repentino, mais confusão, mais jogos emocionais. E seu coração pode até querer acreditar que é mudança. Mas e se isso for, na verdade, o último esforço para te puxar de volta para um ciclo que já te machucou demais? Fique comigo até o final, porque entender isso pode ser a chave que faltava para você finalmente sair do jogo emocional, com mais clareza, mais força e menos culpa. Atitude 1. Ele aumenta o jogo emocional. Quando o narcisista percebe que a sua atenção já não é garantida, ele muda o ritmo da música. De repente, tudo vira crise, drama ou urgência máxima. Um problema pequeno ganha tamanho de tempestade, e o clima fica pesado sem aviso. Não é acaso, é estratégia emocional em ação. O narcisismo funciona assim: criar barulho para ver se você volta a olhar. Ele sabe que emoção intensa prende mais do que conversa calma. Então ele puxa para o caos, porque no caos ele se sente no controle. E quem está no controle, no jogo do narcisismo, dita as regras. É comum surgirem histórias de saúde, problemas no trabalho, conflitos familiares ou desabafos carregados de vitimismo. Tudo vem com aquele tom de "só você me entende". O narcisista não está buscando solução, está buscando reação. Se você corre, responde na hora. Se preocupa demais, ele registra. Ainda tenho acesso. O narcisismo mede poder pelo impacto emocional que causa. Quanto mais você se desorganiza por causa disso, mais ele sente que o vínculo ainda está vivo. E esse é o combustível principal desse tipo de dinâmica. Na prática, isso pode aparecer como ligações fora de hora, mensagens longas cheias de drama ou crises que sempre acontecem quando você está mais distante. Não é coincidência, é padrão. Um exemplo simples: você começa a colocar limites e de repente surge um problema grave que só você pode ajudar. Parece humano, mas o padrão se repete demais para ser só acaso. O narcisismo testa: você vai largar tudo por mim? Se a resposta for sempre sim, o jogo se reforça. E ele aprende que drama funciona como controle remoto emocional. O mentor sábio olha para isso com calma e não com culpa. Nem todo problema do outro é sua responsabilidade, por mais que o narcisista queira pintar assim. Uma atitude prática é pausar antes de reagir. Isso é realmente urgente ou é só pressão emocional? Outra é responder de forma firme e neutra, sem entrar no turbilhão. Quanto menos espetáculo você oferece, menos retorno o jogo dá. O narcisismo perde força quando não encontra a plateia emocional. E isso, mesmo que pareça simples, muda completamente a dinâmica. Atitude 2. Ele muda o tom e fica mais doce. Quando o narcisista percebe que o drama não puxou sua atenção como antes, ele troca a máscara. De repente, surge a versão carinhosa, compreensiva e quase encantadora. Palavras suaves, promessas, lembranças boas e até pedidos de desculpa aparecem como se fossem prova de mudança. Mas no fundo, não é transformação real, é ajuste de estratégia. O narcisismo não muda de essência tão rápido assim. Ele apenas muda de ferramenta. E a ferramenta agora é o afeto calculado. Essa fase costuma confundir porque toca direto na esperança. A pessoa pensa: talvez agora seja diferente. O narcisista sabe disso e usa exatamente esse ponto fraco emocional. Ele relembra momentos bons, cria clima de nostalgia e fala de planos que nunca se concretizam. Tudo isso serve para reativar o vínculo emocional. Não é sobre reparar, é sobre reconectar. O narcisismo entende que carinho também pode ser uma forma de controle, só que mais silenciosa e difícil de perceber. Na prática,
Isso pode aparecer como mensagens longas, cheias de saudades, eu mudei, você é diferente para mim. Pode vir junto de pequenos gestos que antes não existiam. Não porque ele virou outra pessoa, mas porque ele percebeu que precisava mudar o tom para não perder o acesso. Um exemplo real. Depois de semanas de frieza, ele aparece com flores, elogios e promessas. Parece bonito, mas observe. Isso se mantém ou some quando ele sente que já te puxou de volta. Aqui entra uma visão muito alinhada com o estoicismo. Observar o padrão, não apenas o momento. O mentor sábio não se deixa levar só pelo que é dito, mas pelo que se repete ao longo do tempo. Uma atitude prática é simples. Você pode agradecer o carinho sem se entregar emocionalmente, receber sem se reabrir totalmente, manter limites enquanto observa a consistência. O narcisismo se revela quando o doce vira azedo, assim que o controle parece garantido. E quem enxerga isso cedo, evita cair no mesmo ciclo. Atitude 3. Ele provoca ciúmes de propósito. Quando o narcisista sente que está perdendo espaço emocional, ele ativa um velho gatilho, o ciúme. De repente surgem comentários soltos, histórias vagas, curtidas estratégicas e nomes que aparecem sem contexto. Nada é direto, tudo é insinuado. O objetivo não é construir algo novo, é medir reação. O narcisismo gosta de testar. Ainda mexo com você? Ainda causo impacto? Se a resposta for sim, ele interpreta como sinal verde para continuar o jogo. Esse tipo de provocação é sutil, mas extremamente eficaz. Um amigo novo, uma foto diferente, uma mensagem vista por alguém importante. Tudo isso é jogado no ar como isca emocional. O narcisista não quer clareza, quer desconforto. Ele quer que você imagine, compare, duvide. O narcisismo se alimenta dessa confusão interna, porque enquanto você está tentando entender, ele está observando seu nível de envolvimento emocional. Na prática, isso pode parecer algo inocente, mas o padrão entrega a intenção. Sempre que você se afasta, surge alguém misterioso. Sempre que você fica mais firme, aparecem sinais de concorrência. Um exemplo comum. Ele comenta casualmente que alguém deu em cima dele, mas diz que não é nada. Parece transparência, mas é provocação disfarçada. O narcisismo usa o ciúme como régua para medir valor emocional, não como consequência natural de uma relação saudável. Aqui, o estoicismo entra como um antídoto poderoso. A postura firme é não reagir ao jogo, não competir e não pedir explicações carregadas de emoção. Uma atitude prática é manter sua dignidade emocional. Se há algo real que seja dito com clareza, se é só insinuação, não merece palco. Quando o narcisismo não encontra reação, ele perde o termômetro que usa para medir controle. E isso, mesmo em silêncio, comunica força. Atitude 4. Ele cria confusão e distorce fatos. Quando o narcisista percebe que nem o drama, nem o carinho, nem o ciúme estão funcionando como antes, ele parte para um território mais sutil, bagunçar sua percepção da realidade. Histórias começam a mudar, versões são reescritas e detalhes importantes somem. O que antes era claro vira confuso. O narcisismo usa a confusão como ferramenta de poder, porque quem está confuso tende a duvidar mais de si do que do outro, e nessa dúvida o controle cresce. Aos poucos você sente que está sempre se explicando, mesmo quando tem certeza do que viveu. Esse desgaste mental não é acidental, é parte do jogo. Esse tipo de distorção costuma vir com frases como "você entendeu errado", "não foi bem assim", ou "você sempre exagera". O narcisista não está discutindo fatos, está moldando narrativas. Ele sabe que se conseguir fazer você questionar sua própria memória, ganha vantagem emocional. O narcisismo não precisa provar nada, só precisa plantar a semente da dúvida. E uma vez que a dúvida se instala, você começa a pedir validação justamente a quem está criando a confusão. Isso cria uma dependência silenciosa, onde ele vira a referência da verdade. Na prática, isso aparece quando você lembra de algo que foi dito e ele nega com convicção, ou quando você aponta um erro e ele vira o jogo, colocando a culpa em você. Um exemplo real. Você confronta uma promessa quebrada e ele responde como se isso nunca tivesse sido prometido. O narcisismo transforma erro em discussão e discussão em desgaste emocional.
Assim, o foco sai do comportamento dele e cai no seu estado emocional. Com o tempo, você se vê mais cansado do que certo, e isso enfraquece sua posição. Aqui, a postura alinhada ao estoicismo é confiar mais em registros do que em emoções do momento. Anotar, lembrar, observar padrões e não entrar em debates intermináveis. Uma atitude prática é simples. Você pode dizer, eu lembro diferente, e encerrar sem tentar convencer. O narcisismo perde força quando percebe que não consegue mais bagunçar sua base interna. Clareza interna é uma das maiores ameaças ao jogo psicológico. Quanto mais você se ancora na própria percepção, menos espaço ele tem para manipular. Se tudo isso que você está ouvindo faz sentido para você, é porque algo aí dentro já percebeu que esse ciclo precisa acabar. A coleção completa é a continuação natural disso, para te ajudar a organizar tudo o que você viveu com o narcisismo e fortalecer sua clareza emocional. É um livro virtual, você recebe na hora no celular e no e-mail. O acesso está no primeiro comentário fixado. E se inscreve no canal porque aqui você não está sozinho ou sozinha nessa jornada. Atitude 5. Ele alterna frieza com migalhas de atenção. Quando o narcisista percebe que perdeu o controle direto, ele começa a brincar com temperatura emocional. Um dia é gelo, no outro é uma pequena faísca de atenção. Some, reaparece, responde seco, depois manda algo carinhoso. Essa alternância não é confusão emocional, é cálculo. O narcisismo entende que a imprevisibilidade cria dependência. Quando você nunca sabe o que vai receber, seu sistema emocional fica em alerta constante. E quem está em alerta tende a se apegar a qualquer sinal positivo. Esse vai e vem cria um tipo de ansiedade silenciosa. Você começa a prestar mais atenção nas mensagens, nos horários, nos detalhes. O narcisista percebe isso e ajusta o ritmo. Ele dá o mínimo necessário para manter você engajado, sem entregar estabilidade real. O narcisismo não quer paz emocional, quer oscilação. Porque na oscilação, ele mantém você emocionalmente ocupado com ele, mesmo quando ele não está presente de verdade. Na prática, isso pode parecer assim: dias de silêncio, seguidos de uma mensagem doce que te faz pensar, talvez agora mude. Um exemplo comum é quando você já está se afastando e ele aparece com uma frase carinhosa no momento exato. Não o suficiente para reconstruir algo, mas o suficiente para reacender esperança. O narcisismo trabalha com migalhas emocionais, porque migalhas mantêm a pessoa esperando o pão inteiro que nunca chega. Aqui o estoicismo ensina algo simples e poderoso: valorizar constância, não picos emocionais. Uma atitude prática é observar o padrão, não a exceção. Você pode se perguntar, isso é estável ou só intermitente? Responder com equilíbrio, sem correr atrás de cada oscilação, muda o jogo. O narcisismo perde força quando percebe que você não reage mais a migalhas. Quando só a presença consistente tem valor, o jogo da alternância deixa de funcionar. Atitude 6. Ele tenta te fazer sentir culpada. Quando o narcisista sente que está perdendo espaço emocional, ele ativa uma das armas mais antigas do jogo psicológico: a culpa. Não é uma acusação direta, é algo mais sutil. Frases soltas, silêncios estratégicos, suspiros, indiretas. Tudo é construído para passar a mensagem de que você está sendo fria, egoísta ou ingrata. O narcisismo entende que a culpa empurra pessoas boas de volta para lugares que não fazem mais sentido. E ele usa exatamente isso. Esse tipo de culpa costuma vir disfarçada de dor. Depois de tudo que fiz por você, eu nunca faria isso com você. Você mudou. O narcisista não está expressando sentimento, está pressionando emocionalmente. Ele quer que você se explique, se justifique, se sinta responsável pelo desconforto dele. O narcisismo transforma o seu crescimento em abandono e o seu limite em ataque pessoal. Assim, o foco sai do comportamento dele e cai no seu caráter. Na prática, isso pode aparecer quando você começa a dizer mais não. De repente, você vira a pessoa difícil, distante ou insensível. Um exemplo comum: você coloca um limite saudável e ele responde com silêncio ou com uma frase que carrega peso emocional. O narcisismo quer que você volte atrás só para aliviar a tensão.
Com o tempo, você percebe que está mais preocupado em não magoar do que em se respeitar, e isso vai drenando sua energia emocional aos poucos. Aqui, o estoicismo ensina a separar responsabilidade de manipulação emocional. Uma atitude prática é simples. Você pode validar o sentimento dele sem assumir culpa pelo que não é seu. Algo como: entendo que você se sinta assim, mas meu limite continua. O narcisismo perde força quando a culpa não gera mais recuo automático. Quando você sustenta seus limites com calma, a pressão emocional deixa de ser uma alavanca eficaz. Atitude 7. Ele testa seus limites. Quando o narcisista percebe que você está mais firme, ele começa a cutucar onde acha que ainda dói. Pequenas provocações, atrasos propositais, respostas atravessadas, desrespeitos sutis. Nada grande o suficiente para virar um grande confronto, mas suficiente para medir sua tolerância. O narcisismo funciona como um radar. Ele testa para ver até onde ainda pode ir. Cada limite que você deixa passar vira um convite para avançar um pouco mais. O que começa pequeno, se não é corrigido, vira padrão silencioso. Esses testes costumam vir disfarçados de brincadeira, mal entendido ou estresse. O narcisista empurra e observa. Se você não reage, ele empurra de novo. Se você reage pouco, ele interpreta como permissão. O narcisismo aprende rápido quais limites são reais e quais são só palavras. E quando percebe que você está cansado de discutir, ele usa isso como brecha. O desgaste vira estratégia, porque cansaço facilita a concessão. Aos poucos você pode se ver aceitando coisas que antes jamais aceitaria. Na prática, isso aparece quando você já deixou claro algo importante, e mesmo assim ele insiste. Um exemplo comum: você pede respeito com horários, e ele continua chegando atrasado. Ou você pede para não tocar em certo assunto, e ele volta a tocar. O narcisismo testa consistência, não discurso. Ele quer ver se o limite vem acompanhado de consequência real ou se é só uma reclamação que passa. Cada vez que nada acontece, ele registra que pode avançar mais um pouco. Aqui o estoicismo reforça algo essencial. Limite só é limite quando é sustentado com ação. Uma atitude prática é simples. Se algo foi combinado e não é respeitado, você age de acordo, sem drama e sem ameaça. Menos explicação, mais coerência. O narcisismo perde força quando percebe que cada teste encontra uma resposta firme e previsível. Quando o limite é claro e constante, o jogo de empurrar para ver até onde dá simplesmente perde graça, e isso muda completamente a dinâmica de poder. Atitude 8. Ele parte para controle mais direto. Quando o narcisista percebe que as estratégias sutis já não funcionam, ele pode escalar para formas mais diretas de controle. A pressão aumenta, o tom muda e o clima fica mais pesado. Surgem ameaças emocionais, vitimização extrema, chantagem ou tentativas de te puxar de volta pelo medo. O narcisismo, quando se sente encurralado, mostra sua face mais crua. Não é mais jogo emocional leve, é tentativa clara de recuperar poder, e isso costuma pegar muita gente de surpresa. Esse controle direto pode vir com frases que colocam peso emocional enorme sobre você. Se você fizer isso, eu não sei o que vou fazer. Você vai se arrepender. Ninguém mais vai te amar como eu. O narcisista usa o medo como ferramenta, porque medo paralisa. O narcisismo sabe que quando a pessoa está com medo, ela tende a ceder só para aliviar a tensão. Não é sobre amor, é sobre domínio emocional. E quanto mais você tenta explicar, mais munição ele acha para pressionar. Na prática, isso pode aparecer como tentativas de te isolar, de te colocar contra amigos, família ou até contra sua própria intuição. Um exemplo comum é quando ele sugere que sem ele você vai ficar sozinho ou sozinha, como se sua vida dependesse daquela relação. O narcisismo cria cenários catastróficos para parecer indispensável. Ele pinta o mundo como mais perigoso do que é, só para você sentir que voltar é mais seguro do que seguir em frente. Aqui, o estoicismo ensina algo essencial: não negociar com o medo. Uma atitude prática é fortalecer sua rede de apoio, buscar clareza externa e não tomar decisões no calor da pressão. Você pode responder com firmeza, sem entrar em justificativas longas. O narcisismo perde força
quando percebe que o medo não controla mais suas escolhas. Quando você age a partir da razão e não da ameaça, o jogo muda de lado. E isso, para quem entende, é libertador. Se tudo isso fez sentido para você, siga o canal. Isso nos ajuda muito a trazer mais conteúdos com qualidade. E comenta algo simples agora como: "Isso fez sentido para mim", ou "Eu precisava ouvir isso". Esse é o momento em que você para de minimizar o que viveu e começa a se escolher de verdade. Você não é fraco nem confuso. Você ficou tempo demais dentro de um jogo emocional invisível, onde o narcisismo distorce a realidade, bagunça sentimentos e faz a gente duvidar do próprio valor. Existe uma dor real aí, existe cansaço, mas também existe algo muito importante. Agora você está enxergando, e quando você enxerga, o jogo começa a perder força. Por isso, ter clareza não é opcional. Sem entender os padrões, os jogos e os gatilhos, o ciclo tende a se repetir, mesmo com pessoas diferentes. A coleção completa foi criada justamente para organizar tudo o que você viveu, te mostrar o que estava invisível e te ajudar a reconstruir sua força emocional. Não é só informação, é direção, proteção emocional e um novo ponto de partida. É um livro virtual. Você recebe direto no seu celular e também no seu e-mail. Não precisa esperar entrega física. Não precisa sair de casa. Pode ler no seu tempo, com calma, no seu ritmo. O acesso está no primeiro comentário fixado aqui abaixo do vídeo. É ali que começa o seu processo de clareza. E se esse conteúdo te ajuda, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui você não está sozinho nem sozinha. Esse canal é um espaço de clareza, força e reconstrução emocional. Um lugar para você sair do jogo do narcisismo e começar a retomar o controle da sua vida com mais consciência e mais firmeza. Até o próximo vídeo.